Olá, tudo bem? Sou Alfredo Oliva, sou professor universitário e quero mais uma vez falar de Byung-Chul Han. Hoje eu me dedico ao livro Hiperculturalidade. Meu foco está no 9º capítulo, cujo título é Desaurificação da Cultura. E claro que a gente tem que começar explicando esse título. Desaurificação significa que algo que tinha aura, no caso a cultura, estaria ou está deixando de ter essa aura. E a questão é o que é uma aura, E aí então o Byung-Chul Han dá uma pista para a gente do que vai ser o tom dessa discussão, quando ele começa citando Walter Benjamin, E claro, existe um texto bastante conhecido de Walter Benjamin, um filósofo alemão de origem judaica, que morreu fugindo do nazismo, e que escreveu um texto, cujo título é A Obra de Arte na Era de Sua Reprodutibilidade Técnica. Quer dizer, Walter Benjamin, escrevendo no início do século XX, começava a mostrar uma certa preocupação de que as obras de arte pudessem ser afetadas por um fenômeno que estava principiando, imagina, um século atrás, um fenômeno que estava começando a acontecer, que era a possibilidade de reproduzir obras de arte, ou, enfim, como o processo de industrialização permitia a produção em massa de objetos, ele imaginava que esse processo em algum momento iria atingir as obras de arte, e atingindo as obras de arte geraria um problema, porque essas obras de arte perderiam a sua aura. O que é a aura da obra de arte? É essa ideia de exclusividade. Então vou exemplificar para vocês. Durante a minha infância, quando eu era criança, adolescente, jovem, eu estudava, por exemplo, livros de história ou de arte em que apareciam imagens de determinadas obras, seja do exterior, por exemplo, obras bem famosas de Van Gogh, ou, se você quiser, para falar de algo mais próximo, por exemplo, quando a gente estuda história do Brasil, a gente estuda a Semana de Arte Moderna, ouve falar de diversos pintores e pintoras, por exemplo, Tarsila do Amaral, se vocês quiserem, E claro, se você visitar a Pinacoteca do estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, você vai encontrar algumas obras de Tarsila do Amaral, Então, você estar diante daquela obra que só pode ser vista naquele local, naquela ocasião, naquela situação, confere a essa obra uma aura, assim, quase que algo de sagrado, E se é possível reproduzir imageticamente ou reproduzir uma imitação dessa obra, essa obra poderia perder a sua aura. Essa era a preocupação de Walter Benjamin, e essa é a preocupação de Byung-Chul Han na atualidade. Quer dizer, a cultura, estando exposta a um convívio permanente com outras culturas por intermédio do processo de digitalização do mundo, das trocas culturais, essa cultura local perderia a sua aura. Quer dizer, você não precisaria viajar para um local específico para poder observar aquele fenômeno, experimentar aquele fenômeno, observar, por exemplo, um rito, entre aspas, exótico, Você poderia observar tudo isso através de alguém que foi até lá e filmou e publicou nas redes sociais um vídeo sobre, por exemplo, esse rito, entre aspas, exótico. Então, é esse o tom da discussão. Então, eu vou fazer um pouco a leitura também de 3 trechos, e depois, então, a gente vai comentando, tá bom? Então, o primeiro trecho é quando ele cita Walter Benjamin. Em seu texto, A Obra de Arte na Era de Sua Reprodutibilidade Técnica, Benjamin atribui a áurea de uma coisa, da natureza ou da arte, a sua existência única no lugar em que ela
se encontra, né? Então, se você quiser, por exemplo, eu tenho uma tatuagem no meu braço aqui que é de uma cadeira de Van Gogh, né? Então, a cadeira do quartinho do Van Gogh de quando ele morou no sul da França. Então, se você for ao Museu d'Orsay em Paris, você vai encontrar uma versão desse quartinho, né? Não existe uma única versão. Van Gogh fez 3 versões dele, mas, por exemplo, eu tive a honra de ver uma dessas versões no Museu d'Orsay em Paris, né? Então, isso de fato gera um entusiasmo, né? Um estado de êxtase de você estar diante de uma obra que é única, né? Que foi pintada por um artista único, extremamente original, que se chama Vincent van Gogh. A áurea é o brilho, a emissão de um aqui e agora particular, que não é reproduzível ali, né? Quer dizer, você pode tirar foto, eventualmente, né? Nesse caso, por exemplo, o Museu d'Orsay permite que você tire foto, né? E ao tirar foto, você pode botar essa foto nas redes sociais. Mas é óbvio que a experiência de estar diante dessa obra é uma experiência única, e essa obra continua tendo algo, né, vamos dizer assim, de sagrado, no sentido de única, né, e é extremamente capaz de produzir um encantamento em quem a vê. Se o lugar fosse a ponta de lança que reúne e recolhe tudo consigo, então a áurea seria a expressão de sua interioridade, né? Que coisa linda. Ele está citando algumas frases de Walter Benjamin, né? Que escrevia, claro, com muita poesia, com muita beleza, né? A imagem é linda, né? O lugar é a ponta de lança que reúne e recolhe tudo, então a áurea seria a expressão da sua interioridade, né? Quer dizer, a localidade tem esse poder de expressar essa originalidade, né, que pertence a essa obra, ou no caso aqui agora estamos discutindo cultura, né? Então, por exemplo, há algumas experiências culturais que eu gostaria de ter e que elas precisam necessariamente, no meu modo de ver, estar no local. Eu já vi isso através de filmes, mas é óbvio que eu gostaria de poder experimentar isso pessoalmente, que é, por exemplo, poder ouvir blues num desses bares minúsculos com cantores e cantoras de blues raiz dos Estados Unidos, né? De preferência pessoas negras cantando blues num bar norte-americano. Eu nunca estive nos Estados Unidos e gostaria bastante de estar por essa razão, né? E por outras de caráter sobretudo cultural, né? Por exemplo, eu gostaria muito de visitar uma igreja dessas do sul dos Estados Unidos, essas igrejas étnicas, né? Em que predominam pessoas negras, em que as pessoas cantam e dançam, em que o pregador fala e as pessoas ficam o tempo todo respondendo e interagindo com o pregador, né? É para mim um fenômeno cultural que eu admiro bastante, que gostaria de ver, mas gostaria de estar lá no sul dos Estados Unidos especificamente para observar isso, experimentar isso. Seria essa a ideia da aura de uma determinada cultura. Depois ele diz, segundo trecho: a globalização de hoje modifica o lugar enquanto tal. Ela o desinterioriza, torna-lhe ponta que anima um lugar. Toma-lhe a ponta que anima o lugar. Onde formas culturais de expressão se perdem no processo de deslocalização de seu lugar original, levadas e oferecidas a uma justa posição hipercultural, a uma simultaneidade hipercultural, onde a unidade do aqui e agora cede à repetição atópica, né? sem lugar. É aí que a áurea está em declínio. Então, ele está dizendo que esse processo de digitalização em andamento na atualidade está de fato subtraindo a aura da cultura, né? Ou a áurea, né? A aurificação, essa áurea ou aura sagrada, né? Essa auréola quase, né?
da cultura, porque se eu posso colocar essa cultura em simultaneidade com outra, né? Quer dizer, se eu daqui da minha casa eu posso observar esse fenômeno através da tela do computador, né? Então essa cultura perde o seu caráter de exclusividade, de localidade, se desinterioriza, se deslocaliza, e aí então esse processo de desinteriorização seria um processo de esvaziamento da aura dessa cultura e, portanto, isso seria, né, isso é visto, ao que parece, de forma bastante negativa, como era negativo pro Walter Benjamin no início do século XX, ao contemplar a possibilidade de que uma obra de arte poderia ser reproduzida à exaustão mediante um processo de industrialização. Por fim, o último trecho: a deslocalização e distância condicionam uma a outra. Lugares são distanciados, deslocalização produz proximidade. Formas culturais de se expressar são distanciadas de seu lugar, de seu contexto histórico ou ritual, em uma justa posição. Sucedem-se, uma após as outras, em caráter hipercultural, de falta de distância proxêmica e concomitantemente. Na hipercultura, diferentes formas ou estilos de diferentes lugares e épocas são distanciados em hiperpresença. Esta justaposição hipercultural aniquila a áurea oriunda do aqui particular, do lugar único e de um tempo e história específico, né? Então, agora ele finalmente é bem mais claro e objetivo, né? Então, esse processo de deslocalização, que é proporcionado pela hipercultura. Vamos lembrar que hipercultura é a cultura da era do hipertexto, o hipertexto como metáfora da cultura que é intermediada pelas expressões digitais. Essa hipercultura esvazia a aura da experiência cultural. Ao fundir horizontes espaciais e culturais e estabelecer simultaneidade entre eles, a despeito da distância, ela esvazia a aura, ou a áurea cultural, né? E isso é algo ruim. Eu acho que ele não está dizendo que é algo ruim, mas dá para perceber que isso, pelo tom, né? Ele não diz é ruim, mas dá para perceber pela análise, pelo argumento dele, que ele está lamentando que isso esteja acontecendo. De qualquer forma, está acontecendo, né? Eu não sei se a gente pode evitar que isso continue a acontecer, né? Claro que a gente pode continuar visitando para as localidades e ter a experiência cultural in loco, mas essa cultura local vai de alguma forma sofrer o impacto de outras culturas em função do processo de hiperculturalidade, né? Que ele está chamando de hiperculturalidade, que é o processo de digitalização do mundo, das sociabilidades, das experiências culturais. Muito bem, é isso aí. Esse foi o 9º capítulo. A gente vai continuar trabalhando esse livro e vamos trazer então mais informações sobre os próximos capítulos. Te aguardo num próximo vídeo. Um abraço e até lá!